Boa noite, eu estou refazendo o vídeo das palavras de Jesus. Sabe o que foi? Eu fiquei em cima, não percebi. Aí estou refazendo esse vídeo, essa hora da noite. Mas tudo bem, né? O celular também não está muito bom não. Estou precisando de um celular novo. Esse um Blackview, né? Nós me tentamos fazer vídeo. E um Motorola G54, se não quiser me dar presente, G82, G84, para poder fazer matérias na rua. Eu tô aqui com a câmera todo desorientado, né? Mas vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Hoje vou falar da parábola do servo impiedoso. A parábola Jesus conta que o reino do céu é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Você era um servo que lhe devia um valor muito alto, mas não tinha condição de pagar. Então o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante do Senhor e implorou: tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou sua dívida e o deixou ir. Saindo, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, um valor muito pequeno. O servo agarrou e espancou, dizendo: pague-me. O conservo ajoelhou-se diante dele e disse: tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. Mas ele não quis e mandou prender até que pagasse a dívida. Incrível, não é isso? Quando o senhor daquele servo ficou sabendo o que havia acontecido, chamou-o e disse: servo mau, cancelei suas dívidas. Você deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, o senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Bem feito para ele. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se vocês não perdoarem de coração o seu irmão ou a sua irmã dentro da igreja. Explicação da parábola. O rei da parábola contado por Jesus é o Senhor Deus. Os servos com que ele deseja acertar contas somos nós, conhecedores de sua palavra, que estão em falta com ele. Nossa dívida era muito alta, pois o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6,23. Deus cancelou nossa dívida, livrando-nos da prisão eterna, enviando seu Filho para morrer na cruz. O valor da dívida era realmente muito alto, custou o sangue do inocente, conforme 1 Pedro 1:18-19. Os conservos são aquelas pessoas que nos ofendem, que nos caluniam e nos perseguem, e desejam nossa derrota, produzindo assim uma dívida para conosco. São situações em que nossa reação deve ser, sem dúvida, de perdoar e de amar essas pessoas. Analisando o caráter do servo da parábola, né, tem aqui. Analisando o caráter daquele servo, podemos observar a falta de várias qualidades importantíssimas para uma vivência cristã, como aqui é uma falta de reconhecimento. As pessoas às vezes não reconhecem que estão erradas, sabe que está errado, mas não querem reconhecer. Falta de reconhecimento, não soube reconhecer o quanto foi perdoado pelo seu Senhor. A dívida do servo era de 10.000 talentos e do conservo era de 100 denários. Na linguagem de hoje, mesmo sem nos preocupar com a exatidão do valor dos talentos e dos denários, seria como se o servo devesse 1 milhão de reais, virou aqui, deixa eu só ajeitar isso aqui, reais, e o conservo devesse 100 reais. Quando não conseguimos enxergar como foi grande o perdão de Deus em nossa vida, podemos cair nesse mesmo erro e não perdoar as falhas mais insignificantes que são cometidas contra nós. Falta de humanidade. O servo parece ter tido uma memória bastante curta. Ele esqueceu que não estava preso porque seu Senhor usou de muita misericórdia para com ele. Isto também é um perigo quando esquecemos que éramos e que, se hoje somos alguma coisa, é pela graça infinita de Deus. Não vive o perdão. Para viver o perdão é necessário perdoar. O servo, sendo perdoado, não conseguiu fazer o mesmo com o seu conservo, preferiu condená-lo. Mas as pessoas não conseguem desfrutar do perdão e deixam que o ódio e a sede de vingança domine o seu coração.
Certa vez uma pessoa me disse: agora que eu estou em um nível importante, todos os que me humilharam vão me pagar. Vingança. Ela não viveu a bênção de ter sido promovida, mas encheu-se de amargura. Se o servo tivesse perdoado com o servo, ele viveria um maravilhoso perdão dado pelo seu Senhor. Mas, condenando seu conservo, ele condenou a si próprio. Pois quando não perdoamos os outros, condenamos a nós mesmos. Aí vamos aqui agora isso aqui. O que causa a falta de perdão? A falta de perdão causa terríveis danos tanto no campo espiritual como no campo físico. No campo físico, doenças como úlcera nervosa, rigidez muscular, distúrbios emocionais, tristezas constantes. E no campo espiritual, os danos são maiores ainda. Vejamos alguns principais. Condenação. Quando o servo condenou seu conservo, ele também se condenou. Mateus 18,35 está aqui. Jesus está diretamente conosco. Assim também ele fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoa de coração o irmão ou a irmã, dentro da igreja. É dentro da igreja, não? Isso aqui, perdoa dentro da igreja. Você convive dentro da igreja, entendeu? Até obrigação de respeitar. Oração não respondida. Em Marcos 11:24, Jesus disse assim: tudo que pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhe sucederá. Quando lemos esse texto, logo pensamos que basta apenas orar imediatamente e receberemos o que pedimos. Para melhor compreendermos esse texto, devemos analisar também o versículo 25 e 26. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe. Mas se vocês não perdoarem, vosso Pai que está no céu não perdoará vocês também. Agora que analisamos o texto por completo, podemos afirmar que se não perdoarmos nas nossas orações, as nossas orações não serão ouvidas por Deus. O perdão de Deus, de certa forma, depende de nosso... Aí que tem... Pontinho. Vou deixar aqui. Nosso que? Entendimento. Nosso amor próximo. Entendeu? Nosso reconhecimento do nosso erro. Aí ao afirmar que o perdão de Deus, de certa forma, depende do nosso, aí que está dizendo, não estou com nosso, aí vou botar mais pontinho aqui, deixa vocês pensarem, nosso o quê? Arrependimento também, não está cometendo nenhuma heresia, certo? Não conhecida a oração Nosso Pai, em Mateus 6, 9, 15, o próprio Senhor Jesus declara no verso 12 o seguinte: perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Ao dizer isso, Jesus nos ensina que seremos perdoados o quanto perdoamos. Ou seja, na mesma medida que usamos para com o outro, é que obteremos o não perdão. Muitas pessoas conhecedoras da palavra não exercem perdão, achando que Deus está contente com elas, com eles, enfim, né? Essas pessoas poderão ter uma surpresa agradável no juízo final e serem condenadas, pois quem não perdoa não será perdoado. É dentro da igreja. 2. O perdão não tem limites. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão ou irmã, né, quando ele ou ela pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 8, 21, 22. A pergunta que o apóstolo Pedro faz a Jesus não nos é estranha, pois constantemente perguntamos: até quando vou perdoar essa pessoa? Até quando ele ou ela vai abusar da minha paciência? Já estou no limite, mas o que precisamos entender é que perdão não tem limites. Alguns aspectos do perdão, você que esqueci sobre ela, ainda dá o espaço, mas tem aspecto, tudo tem aspecto nessa vida. Eita, pegou aqui. Ó, vamos separar aqui, tá? Só um instante. O perdão é imerecido. A pessoa que te ofende não merece seu perdão, mas você deve perdoá-lo ou perdoá-la, pois da mesma forma nós também não merecemos o perdão de Deus, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Alguém já disse: o perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser injusto e sem mérito. O perdão é de graça para quem recebe, mas muito dispendioso para quem dá. O perdão exige muita humildade e muito amor.
Vemos claramente no perdão que Deus nos dá. Para nós foi de graça, mas para ele custou preço de sangue. Como é? Deus dá seu próprio Filho, tomou muito por você, pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Custou a Deus, sim. Então esse perdão tem memória. Conhece a frase: quem perdoa esquece, está equivocada. Pois quando perdoamos, não necessariamente esquecemos ou precisamos esquecer. Por exemplo, quando alguém faz um grande mal a uma pessoa, a parte ofendida pode liberar perdão. Porém, ele ou ela dificilmente irá esquecer o episódio, a menos que esta bata a cabeça e perca a memória. Verdade. Pelo contrário, quando perdoamos, estas lembranças produzem uma grande alegria, paz e sentimento de Deus dentro de nós. Como foi maravilhoso ter perdoado aquela ofensa. Ademais, quando o perdão não é liberado, as lembranças do episódio trazem ao indivíduo muito sofrimento. E devido a que se aplica a uma mulher. Perdoe, né? Está aqui a exclamação. Nesta lição que acabamos de estudar, aprendemos como é perigoso não perdoar e para onde isto poderá nos levar. Entendemos que o perdão é uma necessidade. Você pode dizer: é muito difícil perdoar, mas abra seu coração, deixe o Espírito Santo entrar e tire todo o orgulho e vaidade para que você possa viver a maravilhosa graça de perdoar e ser perdoado ou perdoado. Jesus não orienta que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Para Tiago 1:22. Agora que já se sabe que o perdão é fundamental para a vida cristã, peça, libere perdão e sinta seu tremendo poder conciliador. Só para perdoar é que devemos pensar nas pessoas que nos fazem sofrer. Tenhamos certeza de que Deus serve-se delas para nos exercitar a humildade e a paciência. Um dia veremos como foram úteis os que nos maltrataram. Olha, a questão do perdão, vou fazer de novo o vídeo do 4 perdão. 4 perdão, fiz uma vez de 3, coloquei 2 vezes na internet. Porque tem gente que é tão ruim de perdoar, que acha que vai se rebaixar. Né? E isso aí é orgulho. Não querer assumir que está no erro, que tem que mudar. Certo? Isso dentro das igrejas. Tem gente que é assim, impiedosa. Então vou ler aqui na minha Bíblia. Né? Não, na Bíblia não. Eu estou misturando aqui. Não é Canafé com Félix, é Canafé com Félix. Mas, palavra de Jesus. Então o que essa palavra ensina sobre o perdão? Né? As pessoas não gostam quando falam perdão porque estão em erro. Dentro da igreja, tem gente dentro da igreja que não quer perdoar da igreja por uma ofensa, uma coisa ou outra, por besteira. Aí fica botando na cabeça: não, fulano me magoou, e não sei o que, e não sei o que, vai ficar remoendo. Isso não é bom para ninguém não. Isso faz mal a você, ao seu coração, você fica se retraindo, você fica com vergonha de até assumir que errou. Então vou fazer, repito, o vídeo do quanto perdão. Primeiro a pessoa tem que se trancar, lugar isolado, sem ninguém presente. A pessoa desesperada, capaz de fazer besteira, mas Deus livre essa pessoa de fazer isso. Não. Você vê que ele está com muita culpa na consciência, você tem que sentar. Certo? Melhor, se ajoelhar perante Deus, perante Jesus, se tranque. Ou vá para um lugar isolado. Certo? E converse com Deus, com Jesus. Assuma tudo que você fez de errado a sua vida toda. Assuma. Aprender para Jesus é coisa de madeira, viu? Se você é uma pessoa que tem arrependimento, saber quer mudar, então não quer passar por aí. Se ajoelhe, confesse tudo que você fez de errado. A quem você magoou não quer perdoar. Às vezes com besteira você pegou o ódio da pessoa, raiva, indignação. Não quer ver a pessoa nem pintar de ouro. Mas isso é bom coisa da igreja. Quando você perdoa, tudo bem. Ora a Deus, livra essa alma. Mas dentro da igreja, onde você convive, aí que está o problema. Não é no mundo não, é dentro da igreja. Dentro da igreja que Satanás entra e leva. Aí você pratica aquele perdão com Deus, com Jesus. Recebe perdão do Pai e do Filho. Primeiro você se perdoa, depois você pede perdão do Pai e do Filho. Aí depois vai conversar com quem me ofendeu, né? Foi injusto com você. E perdoa, libera perdão para receber perdão das pessoas. São 4 passos diferentes. Fácil. Para quem tem, né? Essa facilidade eu tenho. Nunca passei por essa minha vida. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Certo?
Vamos saber perdoar. Está aqui ensinando. A palavra do servo impiedoso. Ele não quis perdoar o conservo dele, tem que pagar tanto como você que devia ao seu Senhor. E aí, o que você deve a Jesus? Sabe perdoar da igreja. Quem está fora da igreja, por algum motivo. Não, trabalho não, conversa. E no domingo, você tem 6 dias para fazer tudo que você tem que fazer. O 7º dia dedicado ao Senhor, é o domingo. Então dedique ao Senhor. Se você está na igreja boa, para qual Deus me chamou a servir, para que você vai sair dela? Para estar atrás dessa de igreja renovada, esse modernismo de igreja que tem por aí, não vai dar atenção não. Isso é Satanás. Nada é fácil nessa vida, tudo é sofrimento. Se você nascer besteiro, bem. Se você ganhar um escape da vida, e Deus abençoe a tua vida, bem. Certo? Se você ganhar uma obrigação na vida, Deus abençoe a tua vida, bem. Nem é pecado você querer ser rico ou rica não, mas coloque Deus à frente de tudo, para dinheiro não querer subir sua cabeça. Você não tem, se você tiver, você vai fazer o que com dinheiro. Então por aqui, antes que o vídeo se prolongue, sim, eu estou pensando em patrocínio, apoio e tudo mais. O telefone prefixo aqui tem 981382444. Meu Gmail é felixacioli54@gmail.com. Acabei de estar cortar já. Passando no notebook novo, esse caderno presente para um amigo, ajudar ele, vou gastar 3.500 no máximo. Esse caderno é presente, que é para outra. Esse caderno é game aqui. Então você pintar esse quarto e investir na produção visual. Estou pensando em passar uma Black View para fazer vídeo, porque esse aqui só outro. Para trabalhar na rua, mas o Black View vai ficar em casa. Tem contato comigo, e uma proteção para Pai do Céu abençoe. Quase 11 da noite da sexta-feira. Abençoe sábado, domingo. E até mais com mais uma parábola amanhã de noite.